As eleições brasileiras no centro do mundo. É recorde o número de observadores internacionais interessados em acompanhar o pleito do Brasil. O Senado americano aprovou uma resolução em defesa da democracia brasileira. E, afinal, devemos nos preocupar? Este é o assunto da minha entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor aqui no NGT Notícia. O prazer é meu, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Doutor Quioche, como eu disse agora na abertura, né, a eleição no Brasil é notícia aí no mundo todo. Todos preocupados com a democracia brasileira. E a resolução aprovada lá no Senado dos Estados Unidos recomenda até romper ligações com o Brasil se houver golpe militar. Por aqui, o partido do presidente, o PL, fez aí circular um documento onde ele questiona a lisura das eleições e a segurança das urnas. E o TSE condenou as acusações e diz que são falsas e mentirosas. E o Bolsonaro está afirmando em comícios que a fraude eleitoral será comprovada caso ele não ganhe no primeiro turno com 60% aí dos votos válidos, o que contraria até agora o resultado aí de todas as pesquisas, de todos os institutos de pesquisas eleitorais. Afinal, o que devemos esperar dessas eleições, doutor Quioche? A democracia brasileira corre risco? Vivi, todo esse tumulto no processo eleitoral, pregando fraude de antemão, que se eu não ganhar é porque foi fraudado, né? Tudo isso é um prato cheio para chamar a atenção da mídia internacional, né? Por isso que todo mundo está focado nas eleições do dia 2, né? Agora, o clima não está nada tranquilo, né? Com disparo em massa, mensagens dessa natureza, esse filho do ratinho dizendo que se não ganhar no primeiro turno, porque houve fraude e que vai invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, é o cúmulo, né? Isso daí é um atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Fere a Resolução 23.671 do TSE, que regulamentou as eleições para o ano de 2022 e que não prevê, não autoriza esse tipo de é, divulgação, né? Então, eu vejo com muita preocupação a presença dos bolsonaristas como mesários, né? Eventualmente, alguns deles podem até ingressar no recinto de forma armada, desobedecendo as decisões da Corte Suprema. Então, e pode criar um impasse. E é muito preocupante, né? Agora fiquei sabendo que mudou o sistema de votação, né? Agora, depois que votar, para confirmar, você tem que esperar terminar a musiquinha, né? Depois que terminar a musiquinha, você aperta. Estou curioso para saber por que desse intervalo, né, entre a votação e a confirmação, né? Doutor, que eu acho que o senhor citou aí a questão dos apoiadores do presidente Bolsonaro se candidatarem aí em massa como voluntários para trabalhar como mesários, né? E, na verdade, é exatamente isso. A preocupação é que eles aí tentem burlar as regras no dia das eleições, nas sessões eleitorais, uma que não pode usar o celular para ir à cabine de votação, e a outra é o posse de armas, né? Essa é a preocupação. O senhor acredita que o TSE, as recomendações que o TSE fez de uso de celular e para não entrar armado dentro da sessão eleitoral são suficientes aí para a gente ter uma eleição tranquila no domingo? Eu não tenho certeza da tranquilidade das eleições, porque é regra geral aqui no Brasil o descumprimento da lei, muito menos uma simples resolução do Tribunal Superior Eleitoral, entendeu? O descumprimento constitucional e legal é regra geral. Isso você pode ver pelo número de processos que desembocam diariamente no Poder Judiciário, né? E, doutor Kioshi, falando nessa reta final aí da campanha, a propaganda eleitoral do Bolsonaro foi proibida de usar imagens do presidente em compromissos internacionais. E foram proibidas também as lives
feitas no Palácio do Alvorada. Foi correta a decisão do TSE? A dificuldade mesmo em separar as funções de candidato e presidente da República? Eu acho que houve um exagero por parte da Justiça, porque não há como um chefe de Estado e, ao mesmo tempo, chefe de governo, no cumprimento da sua missão oficial, deixar de aparecer na mídia, principalmente o presidente Bolsonaro, que ele não aparece mascarado, né? Então ele aparece para todo mundo ver. Agora, engraçado, Vivi, é que quando o presidente se desloca num evento oficial, a mídia vai atrás, né? A mídia vai atrás, até tenta pegar uma entrevista, fotografa, divulga, e no dia seguinte vem aquele discurso da quebra de isonomia entre os candidatos, porque o presidente aparece mais, né? Agora, é o caso de, então, por que que essas pessoas que estão reclamando, é, que tem o poder de modificar, não faz uma PEC para acabar com o Instituto da Reeleição? Acaba com a reeleição. O a raiz do mal está aí no Instituto da Reeleição, que o Fernando Henrique importou dos Estados Unidos. Tá? Então, aqui, por causa da reeleição, no segundo período do primeiro mandato, ele para de governar, para de aplicar a lei orçamentária como foi aprovado pelo Congresso, passa a direcionar os recursos orçamentários para fins que dão visibilidade na mídia, com vistas à conquista do segundo mandato. Então, imagine só no final do mandato. Vale tudo. Pode-se quebrar as finanças do país, não importa. O que importa é se reeleger. Então, o grande mal dessa quebra de isonomia na, entre os candidatos está na reeleição. Quem está com o poder na mão, não há como ele participar de eventos oficiais sem se expor na mídia, entendeu? Por exemplo, no funeral da Elizabeth II, Lula não podia ir lá, porque ele não é chefe de Estado. Então, foi lá o presidente. Ele falou algumas coisas, proibiram a imagem. Ele foi também apresentar mensagem de condolências na Embaixada da Inglaterra, onde o Lula não podia ir. A mídia foi lá atrás, fotografou, até divulgou um trecho da mensagem que ele deixou registrado no livro, e no dia seguinte vem alegando falta de isonomia, o que levou a justiça brasileira a vetar a divulgação daquelas imagens. E não está certo isso. Doutor Piotti, o senhor citou um ponto aí importante aí da reforma política, que seria a PEC da reeleição, e eu queria comentar com o senhor também sobre o fundo eleitoral. A gente fala, né, se aprovou o fundo eleitoral para que o processo democrático das eleições fosse mais transparente, que não houvesse aí o financiamento de empresas privadas, mas a gente vê o que a gente vê na prática é um recurso do dinheiro público totalmente errado. Citar aí o exemplo de um candidato do PTB que diz aí a mídia que se faz passar por padre, que não seria realmente um padre, e que faz campanha para o presidente Bolsonaro abertamente, com dinheiro público para fazer campanha para ele. É realmente um absurdo, não é mesmo, doutor Pioche? O fundo eleitoral veio como uma alternativa à abolição de ajuda financeira por parte das empresas, que o Supremo Tribunal Federal proibiu, dizendo que a empresa não vota. A pessoa jurídica não vota, então não pode ajudar. Então, eles criaram esse fundo partidário e o fundo eleitoral, não é? Com cinismo, não é? Com maior cara de pau, sustentando a democratização do processo eleitoral, dando oportunidade aos candidatos pobres ter acesso à mídia através desse fundo. Só que candidato pobre continua cada vez mais pobre. Ele não vê a cor do dinheiro. Então, a lei dá um critério de repartição do valor desse fundo. É proporcional ao número de parlamentares existente no Congresso Nacional.
mas não dá o critério de distribuição para os integrantes desses partidos, que ficam com os caciques de partido, com o chefe de partido, o líder do partido. Quem não for líder, não for amigo do líder, fica vendo o navio, não recebe um tostão. Onde que está aí a democratização do processo eleitoral? Entendeu? Então, os ricos que já têm recursos próprios recebem um plus com o dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Então, é claro que vai haver um vício de vontade. Então, o eleitorado não tem opção de escolher livremente os candidatos de sua preferência, porque com todo esse dinheiro na mão, a mídia coloca eles lá em cima e o brasileiro não gosta de votar em quem está perdendo, entendeu? Então, isso acaba, ironicamente, com a, a, a liberdade de escolher livremente os candidatos. Doutor Costa, voltando ao tema das eleições, o Bolsonaro voltou a fazer ataques aí ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E a ira do presidente se deu depois do pedido de quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que é o assessor do chefe do executivo, né? A Polícia Federal encontrou no celular do ajudante de ordens mensagens que levantaram a suspeita sobre transações financeiras feitas no gabinete do Bolsonaro. O presidente disse que o ministro Moraes ultrapassou todos os limites. Doutor Quiocha, o senhor acha mesmo que o ministro ultrapassou os limites ou vem ultrapassando limites? Eu acho que o mal não está propriamente na decisão do ministro, né? O mal está em quem está provocando, que o judiciário não age por conta própria. O judiciário ele age se alguém provocou. E esse alguém está provocando para criar o tumulto, né? Porque se o presidente não fosse candidato, tenho certeza absoluta, ninguém iria ao Supremo Tribunal Federal para provocar um pequeno escândalo financeiro, que seja lá o que for, entendeu? Só porque ele é candidato. Então, estão desenterrando escrituras públicas, imóvel comprado com dinheiro ao vivo, há décadas, não é? Como se tivesse acontecido ontem, né? Então, isso daí, agora, cabe, evidentemente, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal examinar bem e acolher, se for o caso, e rejeitar liminarmente se encontrar algum propósito para tumultuar o processo normal de votação, né? Doutor Quiocha, eu fiz essa pergunta para o senhor, essa provocação, porque esses dias o jornal americano The New York Times fez uma publicação especial aí falando sobre o ministro Alexandre de Moraes e citando aí, sugerindo que ele ultrapassa os limites que põem em risco justamente a democracia brasileira, né? O senhor concorda com isso? Não é bem só o ministro, né? Quando o ministro ele é um dos integrantes do Supremo, que são 11 ministros. Se a liminar dele é referendada, eu acho que toda a corte está agindo dessa forma. Então, por isso que eu não canso de dizer, o Supremo Tribunal Federal, apesar do brilhantismo, da inteligência, da erudição dos seus ministros, ele está cruzando a linha, entendeu? Está interferindo na atuação do Poder Legislativo e do Executivo, está interferindo até na execução orçamentária. Eles não receberam o voto da população para traçar uma política pública. Isso é incumbência do Executivo e do Congresso Nacional, entendeu? Então, o Legislativo é que tem a visão do futuro e, por causa dessa visão do futuro, eles fazem a lei em sentido genérico e abstrato. O executivo age no presente, executando as leis aprovadas pelo Congresso. O judiciário só pode agir no passado. Não tem nada de ver, ainda que com melhores intenções, não tem que fazer o raciocínio de tipo, olha, para o futuro do Brasil, precisamos fazer isso, para o futuro, né, temos que acabar com a fome, tem que não sei o quê, temos que melhorar a educação. Isso não é incumbência do Poder Judiciário. Eles não foram eleitos para traçar política pública. Eles são eleitos para dirimir o conflito que surgir.
na aplicação diária das leis pelo Executivo e para controlar a constitucionalidade das leis que o Congresso Nacional está aprovando. É só para isso. Agora, eles praticamente estão exercendo a função dos três poderes. Não é à toa que o Brasil está gastando 1,3% do PIB só para sustentar o judiciário, contra eh, a média de 0,2% do PIB, como na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, Estados Unidos, que tem um pouquinho mais, 0,10%. Mesmo assim, fica muito aquém do que o Brasil está gastando. Por quê? Porque o Supremo tem que agir no âmbito dos três poderes. Doutor Pior, só lembrando aí, complementando a sua fala, que na matéria do The New York Times, um dos tópicos em destaque foi justamente a quantidade de ações analisadas pelo Supremo durante um ano, que passam aí de 500 mil contra a dos Estados Unidos, que são 100, 200 só. É muita diferença aí de ações. Mas o problema não é o quantitativo, é a qualidade. A qualidade está decaindo dia a dia. Ó, não faz 2 meses que proclamaram, em repercussão geral no recurso extraordinário, que o ITBI só pode ser cobrado depois de registrado o título de transferência, porque o imposto não é sobre o imóvel, é sobre a transmissão do imóvel. Então, sem registro não há transmissão. Decisão corretíssima. Pegaram embargos declaratórios, deram efeito infringente e anularam essa decisão. Está para reestudar a tese que está sendo proclamada desde 84, que o Supremo, interpretando a Constituição corretamente, diz que antes do registro não pode ter cobrança e também agora eles anularam essa decisão, querem marcar uma sessão para começar a julgar tudo de novo. Então, com essa insegurança jurídica do Supremo, não dá para entender, entendeu? Um dia fala uma coisa, mexe numa coisa que está tranquilizado há mais de 3 décadas, entendeu? E dá uma reviravolta. Eu não sei que forças estranhas estão movendo a nossa Corte Suprema, entendeu? Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Agradeço, Vivi. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.